Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, e vamos ler aqui alguns versículos, tem até a ver com essa oração que nós acabamos de fazer, em relação a essa área material e laboral das nossas vidas, dos nossos trabalhos, dos nossos negócios. O tema de hoje fala exatamente sobre isso aí. Então, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 5, até o versículo 9. A leitura para nós essa noite, amém? E diz assim a palavra de Deus: Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, e não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada qual receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor vosso está no céu, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Amém? Então, o tema da nossa pregação hoje é o nosso trabalho secular. E, de uma forma particular, o relacionamento entre patrões ou líderes. Não é necessário, não é forçosamente tenha que ser um patrão, pode ser às vezes um chefe, né, que não é o patrão, mas tem uma posição de liderança, de chefia no seu cargo que ocupa, e empregados, aquela pessoa que está numa posição mais subalterna, que está recebendo ordens e fazendo esse trabalho. Como nós vemos na palavra de Deus, a palavra de Deus tem instrução para todas as áreas da nossa vida. E nessa carta aos Efésios, o apóstolo Paulo tem essa preocupação. Ele vai progredindo nos seus ensinamentos e vai atingindo todas as áreas, principalmente as áreas dos relacionamentos. Ele começou com o relacionamento marido-esposa, depois passou para o relacionamento pais e filhos, e agora isto ainda dentro de casa, né? Qual é o relacionamento mais forte que nós temos? É com a nossa esposa, com o nosso marido. Depois desse relacionamento, qual é o segundo relacionamento mais forte? Com os filhos. Depois desse, quais são os relacionamentos mais fortes? Já estão fora de casa, não é? Já podia dizer que ainda tem a família, mas agora ele já passa aqui para algo assim mais permanente na nossa vida. Porque às vezes todos nós temos família, mas o nosso contato com a família não é constante. Tem pessoas que mas a maior parte das pessoas não é. A gente está com a nossa família uma vez por semana, 2 vezes por semana. Mas no seu emprego você está quantas vezes por semana? 5 ou 6 dias por semana, né? Ou seja, é um relacionamento muito permanente, muito constante. E em consequência, nós seres humanos, nós temos um problema. Quando a gente está muito tempo junto com as pessoas, geram-se os conflitos, não é? Todo o relacionamento começa a criar atritos, as personalidades são diferentes, a gente tem pessoas que têm um jeito, que não bate com o nosso jeito, e cria aquele atrito e vai criando assim um desgaste nesse relacionamento, e às vezes as coisas ficam até bem difíceis de conseguir continuar. E por isso o apóstolo Paulo se preocupa muito em deixar também instruções e ensinamentos breves, mas profundos, para todas essas áreas da vida, para a gente conseguir levar a nossa vida com mais tranquilidade, né? Então, na realidade, qual é o objetivo que o apóstolo quer atingir ou nos deixar estes ensinamentos? Que a gente consiga viver todos estes relacionamentos, seja no casal, seja com os filhos, seja no trabalho, que a gente consiga ter esses relacionamentos com harmonia. Porque se nós conseguirmos ter harmonia no lar, com o nosso marido, com a nossa esposa, a gente vai ter uma vida muito mais satisfeita. Mas não adianta você ter harmonia com o seu marido, mas não ter harmonia com os seus filhos. Então tem que ter harmonia também entre pais e filhos. E às vezes você até tem uma boa harmonia dentro de casa, mas lá fora de casa é um problema. Aí o que acontece muitas vezes? A pessoa traz para dentro de casa os conflitos que acontecem na rua.
acontecem no emprego, acontecem com os colegas de trabalho, acontecem com o patrão, com o chefe, com o líder, com outra pessoa. E isso acaba trazendo perturbação para a nossa vida. Então o que é que o apóstolo quer atingir? Ele quer que a gente, o segredo, no fundo, o segredo do bem-estar na vida é a gente conseguir viver os nossos relacionamentos com harmonia. Haver harmonia em todas as áreas dos nossos relacionamentos. É aí que o apóstolo quer chegar, esse é o alvo que ele quer atingir. Se a gente conseguisse isso, com certeza as nossas vidas iam ser mais plenas, a gente ia viver vidas mais felizes, nós seríamos pessoas mais satisfeitas com a vida, menos reclamões, mais satisfeitos com tudo o que está acontecendo na nossa vida. Então, depois do apóstolo tratar dos relacionamentos dentro de casa, ele agora sai para fora de casa e vai tratar os nossos relacionamentos ou o nosso comportamento no nosso local de trabalho. E não depende da nossa posição, ela é independente da nossa posição. Seja uma posição de liderança ou de subordinação, existem ensinos na palavra de Deus para todas essas funções, para o nosso comportamento nessas funções. São regras básicas, bem simples, mas que se a gente conseguisse aplicar, com certeza nós iríamos ter relacionamentos na nossa vida bem melhor. Antes de nós entrarmos no ensino direto que o Senhor tem para nós hoje, eu quero tratar com vocês um pouco do enquadramento histórico e bíblico em que estas coisas foram escritas. Porque estas coisas não foram escritas num enquadramento social exatamente igual ao nosso. A vida social, principalmente na área do trabalho, há 2.000 anos atrás, era muito diferente daquela que nós vivemos hoje. Né? Por quê? Porque, basicamente, e você se olhar para o texto, você vai ver que existe o relacionamento entre dois tipos de pessoas. Tem os senhores e tem os servos. Servos que, na realidade, você sabe que essa palavra tem outro significado. Qual é? Escravo. Né? Aqui servo, a palavra, na realidade, está se referindo a escravos. Né? Então, o modelo social de há 2.000 anos atrás era esse. Certo ou errado, nós não vamos discutir isso aqui hoje. É óbvio que não é o modelo social correto, mas era o que vigorava. E não é uma especificidade daquele contexto regional ali de Israel, ou nesse caso no norte da Grécia, para quem Paulo está escrevendo. Não, era praticamente em todo o mundo. Era o regime que vigorava naquele tempo. A força de trabalho, a maior parte das pessoas da força de trabalho era escravo. Eram pessoas que não recebiam salário para desempenhar a sua função. Entende? Nós vamos já ver daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Então, este é o contexto para que Paulo está escrevendo. Ele escreve para um contexto em que existem senhores, que são donos das pessoas, são proprietários das pessoas, e existem escravos que são pessoas sem qualquer tipo de direitos. Qual era a condição do escravo naquele tempo? Naquela cultura, na realidade, ele não era nem uma pessoa. Segundo o conceito de há 2.000 anos atrás, um escravo não era considerado uma pessoa, mas um bem. Era um bem que você comprava, se você tinha dinheiro, se você era uma pessoa rica, você comprava aquele bem da mesma forma que comprava um cavalo, da mesma forma que comprava uma terra, você comprava um escravo ou uma escrava. E também vendia. Exatamente da mesma forma. Então, um escravo era considerado um bem, um produto que se comprava e que se vendia. E sobre o qual o senhor tinha direitos irrestritos. Não havia nenhum tipo de limitação para a autoridade, para os direitos de um senhor sobre o seu escravo. Ele podia fazer com ele literalmente o que ele quisesse. Ele era dono, inclusive, da sua própria vida. Se ele achasse que deveria tirar a vida do escravo, ele tirava, o que aconteceu por muitas e muitas vezes. Né? Milhões de pessoas foram mortas simplesmente porque o patrão ficava com raiva da pessoa, ou era torturada, ou perdia parte dos seus membros, ou tinha os olhos furados. Muita coisa acontecia como vingança dos senhores em relação aos seus escravos. Porquê? Porque essa era a regra social. Entende? Era assim que funcionava. E isto era tão sério que até mesmo ao nível dos intelectuais daquela época, os caras mais expertos daquele tempo, né?
E eles mesmo mantinham esse tipo de atitude. Por exemplo, Aristóteles, um pensador, um filósofo famoso da Grécia Antiga, ele escreveu isto, que um escravo é uma ferramenta viva. Ao mesmo tempo que uma enxada é uma ferramenta sem vida. Para ele não tinha diferença entre uma enxada e um escravo. A única diferença é que o escravo tinha vida. Né? Ele tinha vida. E a enxada não tem vida. Mas para eles os dois era uma ferramenta de trabalho. Só isso. Estamos a falar de Aristóteles, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, que escrevia. Este era o conceito, só para nós termos uma ideia de como é que era o pensamento das pessoas. Outra ideia errada que nós temos às vezes é que um escravo naquele tempo era quem? Era aquela pessoa que não tinha nenhuma instrução, que não sabia fazer nada, que não sabia ler, não sabia escrever. Então, perante a inabilidade da pessoa para fazer alguma coisa de proveitoso na vida, ela ia para escravo. Né? Às vezes as pessoas têm essa ideia, mas isso não é verdade. O escravo era todo tipo de pessoa. Não fazia diferença se a pessoa tinha formação, se não tinha formação, ela podia ser tornada uma escrava. Por exemplo, havia escravos médicos, havia escravos professores, havia escravos enfermeiros, havia todo tipo de escravo, entende? Pessoa com formação, porque muitas vezes havia várias formas da pessoa se tornar escravo. Havia o escravo por nascença, que era filho de pais escravos, então ele virava escravo. Normalmente esse escravo é o escravo sem instrução, porque como ele era escravo, ele não tinha acesso à instrução. Mas também era muito frequente naquele tempo, por exemplo, que uma pessoa se tornasse escravo para pagar uma dívida. Havia uma dívida de família, ela não tinha como pagar, então ela se tornava escrava. E por causa disso havia médicos e enfermeiros e professores que eram escravos, porque se tinham dado a si mesmos como pagamento da dívida. Mas outro fenômeno mais frequente ainda era as guerras. Muitas vezes os povos vencidos nas guerras eram tornados escravos. Os que não eram mortos eram tornados escravos, vinham para a força de trabalho. E entre esses povos vencidos também estavam os intelectuais, as pessoas com formação dessa sociedade que tinha sido derrotada naquela guerra. Então todo mundo vinha e ia trabalhar para o povo que foi vencedor. Então se tinha médico entre aquele povo, esse médico tornava-se escravo. Se tinha um professor, esse professor tornava-se escravo. Naturalmente que esse médico não ia lá para a roça, ele ia curar gente. E ele ia trabalhar como médico, mas escravo, ou seja, sem direitos, sem nenhum tipo de direito. Então, a escravatura ela atingia todo tipo de pessoas, não havia diferença em relação a isso. Qual é a visão bíblica em relação à escravatura? Muitas pessoas atacam a Bíblia por ela não tomar uma posição política em relação à escravatura, como se as pessoas acham que Deus tinha que ter dito que era contra, que Deus tinha que ter dito que não aceitava. Né? De certa forma, Deus até disse. Porque, por exemplo, em Israel, Deus não permitia a escravatura. Já mostra o seu posicionamento em relação ao fenômeno. Né? Deus não aceitava o fenômeno da escravatura. Judeu não podia ser escravo. Só havia, nós já demos uma pregação sobre isso, não sei se vocês estão lembrados, que nós falámos sobre isso. Só havia uma condição em que era aceitável, em que Deus aceitava que um judeu se tornasse escravo, para pagar uma dívida. Era a única condição. De resto, não havia a possibilidade de um judeu ser tornado escravo em Israel. Nas ocasiões em que Israel foi invadido por povos estrangeiros e foram levados cativos, como por exemplo a Babilônia, aí eles foram feitos escravos. Mas não era dentro de Israel, não era segundo a ordem social e administrativa de Israel. Eles foram levados, muitas vezes Israel passava por processos de grande desobediência e de grande rebelião em relação a Deus, em que eles se afastavam de Deus, adotavam ídolos estrangeiros, traziam as estatuetas dos outros povos para eles adorar dentro de Israel, e quando isso acontecia, Deus ficava realmente muito chateado com eles e abandonava, tirava a sua proteção. E quando Deus tirava a sua proteção de Israel, os outros povos vinham e venciam os judeus. E levavam muitas vezes cativos. Nós lemos isso, se você for ler o livro de Neemias, você vai encontrar justamente uma situação em que Israel tinha sido, boa parte dos judeus tinham sido levados cativos e estavam feitos escravos. O próprio Neemias era escravo.
do rei. Só que ele tinha uma relação muito privilegiada com o seu senhor e em função dessa relação o senhor até acabou abençoando ele. Deus tocou o coração daquele homem e ele abençoou Neemias para ele voltar para Jerusalém para reconstruir os muros, porque em consequência daquela guerra Jerusalém tinha sido assaltada, tinha sido saqueada e tinha sido tocada a fogo. A maior parte da cidade estava destruída. Então Neemias recebeu a ordem, a permissão, ele e Esdras, para poder voltar para Jerusalém, para poder reedificar os muros. Mas qual era a condição deles lá no país onde eles estavam? Era de escravos. Entende? Que era assim a ordem social daquele tempo. Então, dentro de Israel, realmente Deus nunca permitiu a escravatura, só nessa exceção, para pagar uma dívida, e era por tempo limitado. Nós já dissemos, não sei se vocês estão lembrados, quando nós falámos sobre isso aqui, que Deus permitia a escravatura por um período máximo de 7 anos, ou seja, não era para a vida toda, ao contrário da escravatura no mundo inteiro, em que nasceu escravo, morre escravo, ou na hora que a pessoa vira escravo, morre escravo. Não tinha essa coisa de poder sair. Dificilmente uma pessoa saía da escravatura. O Senhor tinha que ser muito bondoso para dar aforro a um escravo. Raramente isso acontecia. Mas em Israel não. Havia um tempo limite, era o máximo 7 anos. E havia uma segunda condição. Era que o escravo em Israel recebia salário. Ele recebia a metade do salário de um jornaleiro. Ao contrário dos outros escravos que não recebiam só o sustento, o mais elementar sustento para se manter vivo, para poder trabalhar, porque tirando isso ele não recebia mais nada. Em Israel não, em Israel a pessoa se tornasse escravo, ela recebia a metade de um salário mínimo. Vamos imaginar que seria um salário mínimo. Ela não tinha direito ao salário mínimo, mas tinha direito à metade do salário mínimo, né? E outra coisa, ao fim de 7 anos, quando ela fosse embora, o senhor era obrigado a indemnizá-la ricamente. A pessoa saía bem com os bolsos cheios para poder começar a sua vida de novo. Era assim a escravatura em Israel, só nessa situação. Isso já nos dá para perceber que realmente o pensamento de Deus era bem diferente. Porém, aqui nestes textos que nós lemos, como por exemplo agora, nós não lemos realmente Paulo se insurgindo contra a ordem social dominante. Porquê? Porque a ordem social dominante não é uma responsabilidade de Deus. Quem escolheu este modelo social foi o homem. Deus nós não temos o direito de responsabilizar Deus por causa de coisas que Ele não escolheu. Quem escolheu esta ordem social foi o homem. Então o homem é responsável por esta ordem social. Aí as pessoas depois dizem que Deus é que devia ter intervindo, mas o que é que ele tem a ver com isso? Alguém perguntou a opinião dele? Na hora que o homem quis começar um regime de escravatura, foram perguntar a Deus o que é que ele pensava? Se ele estava de acordo? Não, começaram assim mesmo. Aí depois querem que Deus intervenha, que Deus esteja ativo o tempo todo. Não, Deus, depois lá na frente Deus cobra, faz as contas lá no final. Mas o homem é responsável pelos seus atos. Então, isto aqui, este modelo social é uma responsabilidade da humanidade, não é uma responsabilidade de Deus. Por isso Deus deixa o homem ir no caminho que ele escolheu. Se não der certo, lá na frente, bate com a cabeça na parede e a coisa não dá certo, né? Então, era assim que a coisa funcionava nesse tempo. Então, a Bíblia realmente ela não toma uma posição política em relação à questão da escravatura. Porém, o pensamento bíblico em relação a escravos e senhores, nós percebemos no nosso texto que o pensamento de Deus ele é bem diferente daquilo que os homens praticavam. Veja, por exemplo, aí na sua Bíblia o versículo 9. Sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer. Cada um, está a falar dos dois aqui. O texto fala de escravos e de senhores. Mas quando ele chega aqui ao versículo 9, ele fala dos dois. Cada um receberá do Senhor o bem que fizer. Seja servo, seja livre. Seja escravo, seja senhor, no final vai ter que pagar as contas. Vai ter que acertar as contas com Deus. Ou seja, para Deus não tem diferença. Outro detalhe. No final do versículo 9, isso aqui é no versículo 8. No final do versículo 9 diz assim: para com ele ou para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus não faz diferença. Já nos está mostrando realmente qual é o pensamento de Deus. Se os homens acham que tem homem grande e homem pequeno, isso é problema deles. Deus olha para o homem e só vê tudo igual. Provavelmente vê tudo pequeno, ou tudo médio. Ninguém é grande, ninguém é pequeno. Deus vê tudo igual. Entende? Então esse é o pensamento de Deus.
Agora, na cultura dominante da história da escravatura, havia ainda o conceito, isso a gente encontra muito aqui no Brasil, na história da escravatura aqui no Brasil, havia muito o conceito que o escravo não tinha alma. Vocês já ouviram essa frase? Havia o conceito que escravo não tinha alma. Como o escravo não tinha alma, ele não podia se converter. Não precisava ser evangelizado, porque ele não tinha alma para ser perdoado. Entende? Havia esse conceito. Deus até nisso fazia diferença. Porque tanto servos como livres precisavam de aceitar Jesus. Não havia diferença. Ou seja, Deus tratava o Senhor da mesma forma que ele tratava o escravo. Se o escravo tinha que dobrar o seu joelho para reconhecer Jesus como seu Salvador, o Senhor tinha que fazer exatamente a mesma coisa. Não tinha nenhuma diferença. E o escravo tinha tanto direito à salvação e ao perdão de Deus quanto o Senhor. E era exatamente na mesma igualdade de circunstâncias, nenhum tinha privilégio. Entende? Então Deus já se posiciona realmente de uma forma bem diferente em relação à escravatura, até nesses detalhes. Ainda que realmente politicamente ele nunca diga assim, sou contra, tem que abolir, tem que acabar com isso, está errado. Nós nunca lemos isso. Mas compreendemos depois pelos detalhes, pelo comportamento e pelos ensinamentos, que o posicionamento de Deus é realmente bem diferente. Deus não quis promover uma revolução política, mas uma revolução cultural e humana. Entende? O que Deus quis mudar não era a estrutura política, o que quis mudar era o coração das pessoas. Se Ele mudasse o coração das pessoas, Ele mudava também a estrutura política. E na verdade, deixa-me dizer agora o seguinte, foram exatamente os princípios da palavra de Deus que estiveram na base da abolição da escravatura no final do século XIX. Durante o século XIX até o final do século XIX, quando foi abolida a escravatura, foram exatamente por causa dos princípios bíblicos. Quando começou o movimento da reforma, uma das coisas que os irmãos reformados começaram a ensinar foi justamente que a escravatura estava errada. Que os homens eram todos iguais, que todos tinham a mesma condição diante de Deus, e isso começou a incomodar. Então foi esse pensamento da visão de Deus em relação ao homem que os reformados começaram a pregar, que esteve na base, esteve na origem do movimento da abolição da escravatura. Então, a escravatura veio a ser abolida só no século XIX, mas foi justamente por causa dos ensinamentos bíblicos. Quando a palavra de Deus começou a ser pregada com muito mais liberdade através do movimento reformado, que esses ensinamentos começaram a penetrar por toda a sociedade e começou então as pessoas a entender que estava errado esse negócio da escravatura, essa diferenciação entre homens e homens que estava errado, a diferenciação através da cor da pele que estava errado. Todos esses ensinamentos estavam na palavra de Deus. Só que a gente sabe que durante muitos séculos a palavra de Deus foi ignorada pela Igreja, principalmente pela Igreja Católica. Mas o movimento reformado ressurgiu com todos esses ensinamentos e depois a Igreja Católica também foi atrás, foi junto. Então, a própria abolição da escravatura é consequência dos ensinamentos da palavra de Deus. Pronto. Agora voltamos aqui para vamos puxar o nosso assunto 2000 anos na frente, né? E vamos trazer agora esses ensinamentos para os nossos dias. Porque aqui na nossa vida, todos nós ou somos patrões ou somos empregados. Ou estamos numa posição de liderança ou estamos numa posição de submissão. Então, nós temos também ensinamentos importantes para a nossa vida. Então, se quisermos trazer para os nossos dias, nós em vez de colocar senhores e servos, ou senhores e escravos, nós podemos substituir essas palavras e colocar líderes ou patrões e empregados, ou pessoas numa posição de submissão. Quais são os ensinamentos da palavra de Deus para o empregado? Para o empregado, a palavra de Deus diz 5 coisas apenas. E o Senhor cobra do empregado 5 obediências, ou 5 requisitos. A primeira delas é que ele seja obediente ao seu Senhor. Você veja aí na sua Bíblia, está logo no versículo 5. Vós servos, vós empregados, obedecei aos vossos senhores. Qual é a responsabilidade, a primeira responsabilidade que um empregado deve ter em relação, na hora que eu entro para um emprego em que eu tenho um chefe ou tenho um patrão, qual é a minha primeira obrigação? Lhe obedecer. Quando o homem mandar, é para obedecer.
Esse negócio da gente chegar no trabalho e querer fazer as coisas do nosso jeito está errado. Porque tem muita gente que chega no seu trabalho, mas quer fazer as coisas do seu jeito. Porque aprendeu assim, aí quer fazer assim. Ou então chega lá porque sempre toda a vida fez num determinado processo, ela quer repetir o seu processo. Não. O empregado ele deve obediência, deve respeito ao seu patrão. A gente deve essa obediência ao nosso superior. Então a pessoa tem que obedecer. Esse negócio de fazer, cada um fazer o que quer. O povo brasileiro, eu como cidadão estrangeiro, que olho para a nossa realidade aqui numa perspectiva um pouco diferente da vossa, eu percebo que o povo brasileiro tem uma das características do povo brasileiro é que ele é profundamente anárquico. Sabe o que quer dizer ser anárquico? Desobediente. Não cumpre regras. O brasileiro não gosta de cumprir regras. Você vê isso em todas as áreas da vida. A pessoa obedece se ela for obrigada. Ou se sofrer uma punição pela sua desobediência, senão ela não obedece. Entende? Mas no emprego, muitas vezes a gente tem que obedecer, não é porque vai sofrer punição, é porque tem que obedecer. Fazer o certo porque é certo, e não porque é obrigado. Entende? Então isso muitas vezes faz a diferença entre um bom empregado e um empregado ruim. Por quê? Porque o bom empregado, ele diz assim, eu vou fazer isso aqui porque é a minha obrigação fazer. Não é porque o meu patrão está me mandando, não é porque tem alguém olhando para mim. Não, é porque eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então essa é a nossa postura correta. Infelizmente, muitas vezes a gente percebe que tem muito bom empregado, mas também tem muito empregado ruim, né? Que faz cera durante o trabalho, que enrola, que engana, né? Uma das coisas que a gente tem que perceber é que a empresa para quem nós trabalhamos é o sustento da nossa casa. É dela que a gente está levando o dinheiro para casa. Na hora que você enrola o seu patrão, na hora que você enrola o seu trabalho, você está se a prejudicar a si mesmo. Porque lá na frente, mais tarde ou mais cedo, você vai sofrer consequências. Você está a dar um tiro nos pés. Né? Então, a lição que a gente tem que aprender a obedecer, respeitar o nosso patrão. A gente está na casa dos outros, tem que respeitar a regra, a norma da casa dos outros. Respeito para com a pessoa do patrão. Muitas vezes a gente respeita o emprego. Ou o salário que esse emprego nos traz. Não é? Mas o patrão a gente não respeita. E quando é que eu vejo que essa pessoa não respeita o patrão? Quando a pessoa sai do emprego e começa a falar mal da empresa. Você já ouviu alguém falar mal da sua empresa? Ouviu alguém falar mal do emprego? Do patrão? Do líder? Não é? Isso é falta de respeito. A pessoa que sai da sua empresa e fala mal do seu líder, mostra que ela tem respeito pelo emprego, porque precisa dele, e pelo salário que está oferindo com ele, mas não tem respeito pelo seu líder, nem para com a instituição que está lhe pagando para você sustentar a sua casa, que abriu sua porta para dar uma oportunidade de trabalho. Essa é a perspectiva correta da gente olhar para um emprego, sabia? E para um negócio, para alguém que está nos dando trabalho. Né? Sinceridade. O Senhor diz que a pessoa deve ser sincera, servindo não à vista, para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo do coração a vontade de Deus. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, às vezes a pessoa até trabalha bem quando tem alguém olhando para ela. Mas na hora que a pessoa dá costas, né, tem uma frase que diz assim, patrão fora, feriado na loja. Né? Patrão vira costas. Muitas vezes as pessoas falam para mim até acerca de possibilidades de negócio, que eu às vezes fico pensando, e as pessoas me dizem assim, olha, não dá certo negócio se o patrão não estiver dentro. Esse negócio, você abrir um negócio e botar alguém na frente, não dá certo. Se você não estiver dentro, você vai ser roubado, você vai ser defraudado. Né? É justamente isso que o texto está aqui condenando. Né? Aquela pessoa que ela obedece à vista. Enquanto você está olhando para ela, ela faz tudo direitinho. Mas você vira costas. Né? Faz tudo que não presta. Aí o que ele está dizendo assim, olha, não valorize tanto assim a vista do seu patrão. Valorize a vista de Deus que está olhando lá de cima. Quando o seu patrão está fora, Deus não está fora. Então tenha respeito pelo seu patrão e pelo Senhor do seu patrão, que é Deus. Porque o Senhor do seu patrão vai protegê-lo. E na hora que ele for proteger o seu patrão, vai lascar você. Porque você está defraudando o seu patrão. Né?
Interessante que tudo isso está sendo escrito a crentes, viu? Essas palavras aqui não são escritas para ímpios, para aquele cara que está lá fora todo bagunçado. É para a gente da igreja, né? E você diz assim, pastor, mas os crentes precisam de ouvir essas palavras. Precisam. A gente precisa ouvir essas palavras. Se a gente não tiver cuidado, a gente faz igual ou pior. Olha, uma das coisas mais tristes que a gente ouve hoje, sabe qual é? É a pessoa que diz assim, crente, patrão que tem negócio, diz assim, eu não dou emprego a crente. Você já ouviu essa? Eu já ouvi. Eu não dou, crente, diz, eu não dou emprego a crente. É uma vergonha. É uma vergonha para nós, que a gente não vive cristianismo. Se a gente vivesse cristianismo, a pessoa dizia assim, você é crente, então vem. Porque a pessoa ia confiar na gente. Houve tempo em que ser crente era uma mais-valia, hoje não é mais não. Hoje parece que é pior. Porque tem tanta gente escondendo que é crente. Sabia? Sabia que tem muita igreja que abre e não bota mais evangélico? Tem muita igreja que abre e não bota a palavra evangélico. Porque a palavra evangélica está tão desgastada, está tão queimada socialmente, por tanta vergonha que tem acontecido dentro da igreja, que as pessoas hoje até já nem botam, evitam a palavra para não ser associado àquilo, à coisa ruim que tem acontecido. Talvez por isso a nossa é comunidade, né? Você acha que nós somos todos, né? Nossa é comunidade, não é por acaso não. Está vendo? Sinceridade, né? Olha um outro problema que a gente encontra muito. Empregado que tem inveja do patrão. Empregado tem inveja do patrão. O patrão não pode ter nada, porque o cara inveja tudo que o cara tem. Se ele chega na casa do patrão, eu conheço uma pessoa que ela pensa assim, se eu tenho duas coisas, ela acha que eu tenho a obrigação de dar uma para ela. Rapaz, eu não sou nem comunista. Aliás, os comunistas não fazem isso, vou fazer eu. Se ela vir que eu tenho duas coisas, ela acha que uma é dela. Né? Ela não pensa assim, o cara tem duas porque ele trabalhou, se matou trabalhar para ter duas coisas. Estudou para ter um emprego melhor, para ganhar um pouco mais, para poder ter as coisas. Né? Empregado que inveja o patrão. Você não pode ter nada que a pessoa entra dentro da sua casa e quer tudo. Horrível. Então a gente tem que aprender a ter essa sinceridade, boa vontade no serviço. Olha aí a sua Bíblia, servindo, versículo 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Ter boa vontade para trabalhar, disposição para trabalhar, não com preguiça, não porque é obrigado. Tem gente que trabalha porque é obrigado. Se pudesse não trabalhar. Né? Há uma frase que roda na internet, alguém que disse assim, faça aquilo que gosta e você não vai precisar trabalhar um único dia da sua vida. Porque você não vai considerar trabalho, você vai estar fazendo o que você gosta. Né? E na hora que a gente faz o que gosta, para nós é um prazer. É prazeroso. Né? Agora quando a pessoa realmente está fazendo uma coisa que não gosta, ou é preguiçoso, até o que ela gosta, o cara não quer fazer. Né? Eu até gosto de fazer aquele trabalho, mas o cara é tão preguiçoso que até para fazer o que ele gosta, ele não quer fazer. Né? O texto diz, para fazer de boa vontade, para não ser preguiçoso. A palavra de Deus, ela realmente nos ensina a importância do trabalho. Deus é contra a gente preguiçosa. O próprio Deus é um Deus de trabalho. É por isso que Deus abençoa. Sabe por que tem ímpio tão abençoado? Porque ele trabalha. Levanta cedo. Se esforça. Corre atrás. Né? Aí você diz, rapaz, o cara tem uma vida toda esculhambada, tem não sei quantas mulheres, bebe, não sei o quê. Como é que o cara é rico? É, o cara trabalha. Faça como ele, você também trabalha. Você também fica rico. Né? Levanta 5, 6 horas da manhã. Começa a ralar logo cedo, né? Vá dormir de meia-noite, você também fica rico. Agora, se a gente quer empurrar a vida com a barriga, a gente nunca vai ser nada. Né? Porque Deus abençoa o trabalho. Deus não ser trabalho. Jesus disse assim, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Tem gente que acha que Deus trabalhou 7 dias, descansou no 7º dia e está descansando até hoje. Né? Tirou férias permanentes. Não. Deus só descansou o 7º dia. Para Deus só existiu um fim de semana. Foi aquele. Os outros não têm fim de semana para Deus. Deus criou o fim de semana para nós e mandou-nos descansar um dia por semana. Pela sua generosidade para conosco. Mas Ele não faz isso. Ele trabalha direto. Por isso Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também.
Está vendo? Deus aprecia o trabalho, gosta de quem trabalha. Pronto, para os empregados é isso aqui. Para os patrões, tem norma? Tem. Por que eu fiz aquela introdução? Na realidade, ela tem mais peso por causa dos patrões. Por que Paulo escreve essas palavras para os patrões? Por causa do contexto social que realmente estavam vivendo, né? Quando nós falamos no relacionamento pais e filhos, nós falamos que havia uma lei, que era o Pátria Potestas, que dava poderes ilimitados a um pai. Ele tinha autoridade total sobre os filhos. Na realidade, os filhos eram semi-escravos. Inclusive, ele tinha o direito de matar um filho se ele quisesse. E não era penalizado por isso, não era processado por isso, que era um direito do pai. Havia uma lei semelhante em relação aos escravos. Então, os excessos que aconteciam dos senhores para com os escravos, dá para imaginar que eram mais do que muitos. Né? Fazia-se todo tipo de atrocidades, fazia-se todo tipo de selvageria. A vida humana de um escravo não tinha nenhum valor. Então, se o cara fosse rico, ele substituía um escravo por outro com a maior facilidade. Então, para ele, a vida humana não tinha nenhum valor. Por isso, o apóstolo teve que se preocupar realmente com a posição do senhor em relação ao escravo. Porque havia muito senhor cruel, incluindo crentes. Volto a dizer, Paulo está escrevendo para a igreja. Né? Ele está escrevendo para uma realidade em que o senhor e o escravo, os dois são crentes. Os dois são crentes, entende? Provavelmente frequentam a mesma igreja, vão nos mesmos cultos. E ele está escrevendo para essas pessoas assim, mas mesmo dentro da igreja, apesar de ele ser crente, muitas vezes o Senhor ele abusava da sua autoridade, ele ia muito além dos limites que eram toleráveis para o relacionamento dele com um ser humano que era o seu escravo. Então, ele começa logo, em relação ao Senhor, ele começa logo de uma forma... Olha, você não imagina... Isto aqui que o apóstolo Paulo escreveu em relação aos senhores, há 2000 anos atrás, foi uma bomba. Você imagine, numa sociedade daquelas, em que o senhor tinha poderes irrestritos em relação ao seu escravo, e ele escrever isto que ele escreveu aqui. Olha, veja bem na sua Bíblia. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor vosso está no céu, e que para com ele não há exceção de pessoas. E ele está escrevendo para uma sociedade em que o patrão tinha poderes ilimitados sobre o empregado. A primeira coisa que ele diz é bem interessante. Ele diz assim, vós, senhores, fazei o mesmo. Fazei o mesmo o quê? O que ele tinha acabado de dizer. O que ele está dizendo é assim, não é porque você é senhor que você está desobrigado. Você tem as mesmas obrigações e responsabilidades que ele. Então respeite o seu empregado, respeite o seu escravo, trate-o com humanidade. Trate-o com sinceridade, seja honesto com ele. É o que ele está dizendo aqui. É um puxão de orelhas forte que ele está dando nos senhores daquele tempo. Por isso eu estou dizendo, esta palavra há 2000 anos atrás foi uma bomba. Alguns dizem que Deus não fala nada em relação à escravatura. Imagine, há 2000 anos atrás, um cara botar limites aos poderes do patrão. Né? O cara tinha poder até de matar o escravo se ele quisesse. Torturar às vezes que ele quisesse. Né? Matá-lo de fome. Violar a mulher e as filhas dele. Ele tinha direito de tudo isso, ele não era penalizado por nada. Aí o apóstolo Paulo diz assim, não, acabou a história, acabou a brincadeira, você não tem direito a isso não. Você tem a obrigação de respeitar o homem, respeitar a família dele, respeitar a mulher e as filhas dele. Você tem que o tratar com humanidade, com respeito, com dignidade. Quando ele diz aqui, fazei o mesmo, ele está dizendo isso. As regras do escravo se lhe aplicam. Como é que é a história? Eu sou o senhor, aquele é um escravo, que no conceito dessa sociedade não é nem gente. Aí você está a dizer que eu tenho que obedecer do mesmo jeito que ele? É isso que o Senhor está dizendo. E se você é crente, você obedece. Isso há 2000 anos atrás, eu não imagino a revolução que se deve ter dado na cabeça de muita gente, né? Dentro da igreja. Se calhar muitos não aceitaram essa palavra. A gente percebe, dá para entender agora porque que demorou tantos séculos até que isto aqui fosse praticado. Só no século XIX começou a se viver isso aqui. Começou, não ficou estabelecido, porque só foi abolida a escravatura. Mas quando a escravatura foi abolida, o regime social não mudou assim tanto. Nós sabemos que muitos escravos recebeu aforro porque o patrão foi obrigado a dar carta de aforro, mas eles continuaram a trabalhar do mesmo jeito, porque ninguém lhes pagava. Continuavam a trabalhar, eles só eram um homem livre, se viesse embora podia ir. Mas ia para onde? Na casa do homem lá, trabalhava e tinha onde dormir e o que comer.
Isso não é escravatura? É a mesma coisa, né? Então, até que esses princípios tivessem entrado na cabeça do homem, ainda hoje a gente está batalhando. Por que é que a gente tem as lutas pelos direitos trabalhistas hoje, em pleno século XXI? Porque é preciso voltar a praticar estas coisas. Porque se der a liberdade ao patrão, ele volta a abusar dos seus limites, né? Ele volta a extrapolar. Então, o tempo todo é preciso voltar atrás e praticar. Vós, senhores, fazei o mesmo. Esta palavra aqui, sozinho, já arrebentou com muita gente. Tratai os vossos servos com humanidade. Diz ele, deixando as ameaças. O que eram as ameaças? As ameaças eram uma pressão constante, psicológica e física, que era colocada sobre o empregado, né? Ameaças de tortura, ameaças de morte, ameaças de passar fome. No dia em que ele não rendeu direito, porque se calhar estava com um mal-estar ou estava doente, se calhar chegava à noite em casa e o cara tirava-lhe a comida. Ou se calhar não tirava dele, mas tirava dos filhos, que dói mais do que se fossem nós, né? Então eles usavam todo tipo de ameaça para forçar a pessoa a render cada vez mais. Ele diz, deixa aí essa ameaça. Não quero que você fique ameaçando o seu empregado o tempo todo. Acabe com essa história aí. Nada de ameaça, trata o seu servo com dignidade. Então nós, se porventura algum de nós tem uma posição de liderança no trabalho que a gente ocupa, seja por ser patrão ou ter algum cargo de liderança na empresa que a gente trabalha, respeite também a pessoa que está sob a sua responsabilidade. Ela é um ser humano, merece respeito, trate com dignidade, não fica com esse negócio de ameaça. Porque eu vou fazer queixa de você, porque se você não fizer eu faço assim, assim. Nada disso, leva a coisa com calma, negocie, converse, né? Se não dá certo, não deu, mas tente o que puder para tratar a pessoa com respeito, né? E depois aos senhores ele manda lembrar 3 coisas. Primeira, lembre-se que você também é servo. Você também é servo. Você também é escravo. Você não diz que é um servo de Cristo? Você não se orgulha de ser um servo de Cristo? Sabe o que quer dizer servo de Cristo? É escravo de Cristo. Porque a palavra servo na Bíblia quer dizer escravo. Então, se você é um servo de Cristo, então você tem que lembrar assim, eu sou o Senhor dele, mas Jesus é meu Senhor. Vai que Jesus resolve fazer comigo como eu faço com ele. E olha que às vezes Jesus faz mesmo. Né? Vai que Jesus resolve me tratar igual. Né? Lembra o Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Na versão original diz assim, né? A gente é que troca porque a gente não tem essa coragem toda, né? Mas na versão original diz assim, ou seja, faça comigo como eu faço com os outros. Jesus, faz comigo como eu faço com os outros. Você tem essa coragem? O texto aqui está dizendo isso. O senhor que não trata o seu empregado com respeito, o patrão que não trata o seu empregado com respeito, corre o risco de não ser tratado com respeito pelo seu Deus, se ele é crente, né? Então lembre-se que você também é servo. Lembre-se que o senhor dele, o seu senhor também é senhor deles, porque ele é crente. Então você tem um senhor que também é senhor dele. Sabe o que é que isso quer dizer? A proteção que você recebe de Deus, o seu empregado também recebe. Você está tratando ele desumanamente, Deus pode exercer uma proteção sobre ele e as consequências vão cair sobre quem? Sobre você. Então trata o seu empregado com humanidade. Lembre-se que o Senhor dele, que o seu Senhor também é Senhor deles. Lembre-se que essa ordem social, ela é só terrena. O que o Senhor está dizendo aqui. Versículo 9. E vós, Senhor, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há exceção de pessoas. Ou seja, essa ordem aqui é só enquanto você está nesse mundo. Um dia nós vamos todos para a glória e lá não tem mais esse negócio não. Entendeu? Então esse negócio aqui é temporário, é passageiro. Dura um pouco de tempo, logo vai terminar. Então não leva essas coisas tão a sério. Né? Não radicaliza tanto essas suas relações sociais e humanas, no caso aqui com a empresa. Então o Senhor fica alertando o Senhor para que ele trate com humanidade. Então nós compreendemos que isto aplicado há 2000 anos atrás tinha outro peso, né? Porque realmente havia muitos excessos ilimitados que eram cometidos
pelo Senhor sobre os seus escravos. Mas hoje também se aplica, né? Para quê? Porque se nós temos alguma posição de autoridade sobre alguém, para a gente tratar essa pessoa com respeito, tratá-la com dignidade, né? Lembrando também que Deus está sobre nós. Por último, o Senhor diz aqui outra coisa. Deus não vê pessoas com diferenciação. Para Deus não existe empregado e patrão. Para Deus existe cristão e cristão, mais nada. Deus não faz diferença. Então, pense, o que o Senhor nos está tentando dizer aqui é assim: olhe um pouquinho pela perspectiva de Deus. Olhe para as pessoas à sua volta pela perspectiva de Deus e você vai ver que as coisas mudam muito. Deixe de olhar tanto por essa perspectiva terrena, temporária, finita, que logo, logo vai passar. Olhe um pouquinho sobre a perspectiva de Deus. Pronto. Para concluir, eu quero trazer para vocês um exemplo que nós encontramos na Palavra de Deus, que certamente muitos de vós estão lembrados, que é aquele que nós encontramos na carta a Filemo. O apóstolo Paulo escreve uma carta a Filemo, e nessa carta ele trata um fenómeno bem parecido com esse aqui. O que é que acontece ali? O apóstolo Paulo foi preso, e juntamente com ele foi preso e foi para uma prisão, né? Uma cadeia. E na cadeia tem o quê? Tem mais presos, né? Tem mais gente presa. E um dos camaradas que estava preso lá era um tal de Onésimo. Você já ouviu falar, né? Onésimo quem é? Era um escravo que fugiu. Não sabemos como é que ele é tratado lá na casa do seu senhor, né? Se ele fugiu é porque a coisa não era tão boa, tão benigna assim, né? Por que o cara fugiu? É porque ele certamente não era tratado como um rei. É porque ele era tratado um pouquinho mal, né? Então o certo é que ele fugiu. E no processo de fuga a gente não sabe o que é que aconteceu, se ele cometeu algum crime, se ele roubou, porque a pessoa fugia, um escravo foge, ele foge com o quê? Com a roupa do corpo, não é? Aí ele vai se alimentar do quê? Pegando aqui e acolá o que ele puder. Talvez tenha sido preso por roubar, não sabemos, o texto não é claro sobre isso. Fica a ideia de que ele possa ter roubado alguma coisa ao seu senhor quando ele fugiu. Você ler lá o texto de Filemo, da carta a Filemo, fica essa ideia de que ele podia ter roubado alguma coisa de Onésimo antes de fugir para levar alguma coisa para a viagem. Só que ele encontra Paulo na prisão. E como Paulo não fazia diferença entre escravos e senhores, não é? E como para Paulo o escravo também tinha alma e precisava se converter, do mesmo jeito que o Senhor, Paulo evangelizou. E ele se converteu. E quando ele se converteu, depois mais tarde ele acabou sendo solto, juntamente com Paulo. Os dois foram soltos. E ficou ali uma amizade muito grande entre eles, né? Só que Paulo sabia que havia um problema para resolver. Olha como Deus trata estas coisas. Às vezes a pessoa acha que a pessoa comete uma infração, seja ela de que natureza for. Pode ter sido uma infração conjugal. Lá em casa você se desentendeu com a mulher se desentendeu com o marido, ou com a família, ou fez alguma coisa, né? Aí a pessoa diz assim: não, eu vou pedir perdão a Deus e já fica resolvido. É assim que se resolve o problema, né? Muita gente fala isso, eu já ouvi várias pessoas falar isso. Não, eu peço perdão a Deus. Sim, mas você não errou só contra Deus, você errou contra uma pessoa também. E como é que fica a sua situação lá com aquela pessoa? Você vai lá pedir perdão também? Princípio da parábola do filho pródigo. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Contra quem é que o filho pródigo tinha pecado? Contra o pai e contra Deus. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele reconheceu que o seu pecado tinha dois direcionamentos. Quando o seu pecado é contra alguém, quando você fere alguém, quando você faz alguma coisa contra alguém, você tem que pedir perdão a Deus e a essa pessoa. Então essa é a situação do Onésimo. E ele resolveu o problema dele com Deus, mas faltava resolver o problema dele com Filemo, com o seu senhor, né? Aí quem é que entra na história? O pobre coitado do Paulo, né? Lá vai Paulo escrever uma carta para Onésimo, que é essa carta que nós temos aqui, né? Escreve uma carta para Onésimo, intercedendo pelo escravo, porque qual era a ordem? Tu vai ter que voltar lá, porque tu é dele, tu é escravo dele, tu tem que voltar para a casa dele. Aí Paulo vai escrever uma carta para que Onésimo levasse essa carta para Filemo, seu senhor, para que aquele homem então recebesse, né? E os detalhes dessa carta é que são bonitos, né?
Porque Paulo trata o escravo com tanta dignidade, com tanto carinho, com tanto cuidado, e apela para que Onésimo, para que Filémon, o Senhor, o recebesse da mesma forma. Ele chega até a dizer assim, olha, não o recebas mais como escravo, mas como irmão. Não o recebes agora mais como escravo, mas recebes como irmão. Não é? Muito forte, não é? Assim, Paulo pega na dignidade daquele homem, sem dignidade nenhuma, porque era um escravo foragido, preso, porque piorou, né? Ele estava sempre piorando. Aí Deus resgatou aquele homem, Deus salvou aquele homem, mudou a vida daquele homem, aí ele vai recuperar a história dele toda, de novo. Só que ele tem que pôr a ordem na casa. Tem que voltar a quem ele fez mal e recuperar aquilo que estava errado. Aí Paulo vai e escreve essa carta com muito cuidado, com muito carinho, para que Onésimo... E Paulo depois ainda diz assim, olha, se ele te deve alguma coisa, bota na minha conta, eu pagarei. Né? Se ele te deve alguma coisa, com certeza ele devia, né? Ele deve ter furtado alguma coisa. E Paulo diz assim, olha, bota na minha conta. Só que o problema qual é? Só que Paulo foi muito esperto, né? Porque ele sabia que Filémon devia muito para Paulo. A dívida de Filémon para Paulo era muito maior. Né? Aí ele, no fundo, ele disse, olha, desconta naquilo que tu me deves. Né? Mas essa história é para quê? Para nos mostrar como Deus realmente vê de forma diferente o relacionamento entre um senhor e um servo, entre um patrão e um empregado. Né? Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata todos exatamente da mesma forma e cobra de nós essa atitude de respeito, independentemente da nossa posição social e laboral, para que a gente tenha respeito. Se eu estou numa posição subalterna, eu respeito os meus superiores, não por causa do emprego, não por causa do dinheiro, mas por eles mesmos. Respeitar a empresa que nos paga o salário. Né? E se eu estou numa posição de liderança, respeitar também quem está sob as minhas ordens, sob os meus comandos. Amém? Que Deus nos abençoe.